Quer orar mais uma vez comigo? Pai, essa é a sua palavra. Não é a minha, é a sua. O Senhor falou comigo ontem sobre essa palavra. E foi muito bom que o Senhor ministrou no meu espírito. Na verdade, eu pude entender a minha localização dentro dessa palavra. A oração que eu faço, Senhor, é que cada um entenda a sua localização também. Eu vou só impartir meu coração, Jesus, aquilo que o Senhor falou comigo. E eu pedi a sua permissão para falar sobre essa palavra. Toma meu coração, toma meus lábios, minha mente. E que juntos, Senhor, nós possamos aprender mais e mais de tudo aquilo que o Senhor já tem falado para nós aqui. Palavras tão poderosas, Jesus. Palavras tão poderosas que requer de nós um nível de posicionamento muito forte. E nós te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e falado. Amém. Sabe, queridos, de toda a palavra que já está sendo ministrada aqui, eu fico pensando assim: Senhor, o que você quer que eu fale? Né? Aí vem uma palavra que nós temos que correr a nossa corrida. Porque cada um tem a sua corrida e não queira você correr a minha. E eu não posso correr a sua. É ou não é? Só que às vezes, sempre a gente está querendo que alguém corre com a gente. E nem sempre vai ter alguém para correr com a gente. Amém? Mas vai ter alguém para te dar água no meio da corrida. É ou não é assim? Viu aquela corrida São Silvestre? É esse mesmo nome? Não tem aqueles caras que ficam no meio do caminho pronto para dar água pro corredor, sim ou não? Mas está na equipe. Mas quem está correndo a corrida? O atleta. Está comigo? Então pode ficar tranquilo que Deus nunca deixa de levantar alguém para te dar água. Tudo bem? Então Deus falou com a gente isso. E a gente vai pensar em desistir. Não foi isso que o Senhor falou com a gente? Mas qual que foi o objetivo? Continue correndo. Está comigo? Não chegou a linha de chegada. Se você não viu aquela fita ali de chegada, não é no momento de parar, é o momento de continuar correndo. Aí vem meu pai e ministrou uma palavra para nós. E dentro dessa corrida vem a pergunta para a gente: onde você está? Vocês estão aí? Eu estou, irmão, relembrando porque para você entender. Porque é bom a gente relembrar, sim ou não? E eu fico, irmão, às vezes se você me inquieta porque eu estou pensando o que o Senhor falou. Porque o que o Senhor fala a gente não pode simplesmente jogar no lixo. A gente não pode esquecer daquilo que é ministrado para nós, amém? Mas nós temos que de verdade começar a guardar. Porque a gente tem que guardar a palavra onde? Aonde? Não é? Então, a gente percebe que a pergunta: onde você está? Nessa corrida. Onde você está? Que voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz do seu treinador? Você está ouvindo a voz da população assim: ih, fraco, desce aí. Quem é você para tentar correr essa corrida, São Silvestre? Está louco? Não serve para nada. Ou você vai ouvir a voz do seu treinador: vamos! Vamos para frente! Vamos caminhar! Sim ou não? Não é? Então a gente tem que decidir que voz não vamos ouvir. Porque não tem como cumprir o propósito se não saber onde você está. Não tem como cumprir um propósito se você não sabe responder o que você está ouvindo. O que você está fazendo? Percebeu ou não? Já dá para dar meus apostolados aqui e ficar com as duas pregações do passado. Não dá. Mas o Senhor me deu uma palavra hoje. Ontem, né? E eu quero aqui, assim, partir meu coração junto com vocês. E de alguma forma tentar passar o que o Senhor falou comigo. Se você puder deixar aberto no livro de Daniel.
Eu não vou entrar muito profundo em Daniel, irmão, mas eu sei que todo mundo, quem conhece Daniel aqui? Ou pelo menos já ouviu falar de Daniel. Falou Daniel, lembro da Cova dos Leões, não é? Quem está comigo? Falou Daniel, lembro da Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quem está comigo? Não lembro. Aleluia. É o quarto anjo, eita glória, né? É bom, irmãos. Vou falar do quarto anjo também, né? Vamos lá. Deixa eu achar Daniel aqui, irmão. Está na minha Bíblia aqui. Então, vou começar com um tema já, assim. Irmão, você tem várias coisas que a gente pode falar desse tema, mas a gente tem que analisar o seguinte. O meu tema hoje eu vou falar 2 temas, mas é um. A mesa que eu me alimento define quem eu sou. Ou define o meu propósito. Tudo bem? A mesa que eu me alimento define quem eu sou. E também define o meu propósito. Acho que dá para emendar 2 coisas em um, né, gente? Dá ou não dá? E se a gente for ir para um momento histórico, e analisar um pouquinho, só bem por cima, do livro de Daniel, a gente tem que entender o que está acontecendo naquele momento. Naquele momento, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, irmãos. Imagina você estar na sua casa e entrar um marginal e saquear tudo e levar você refém. Não é uma coisa horrível? Está comigo ou não? Gente, seriedade, é uma coisa... Você tem direito de falar o quê, irmãos? Se você está sendo sequestrado. Falar nada, você tem que calar a boca e ficar quieto. Sim ou não? Então, a situação de Israel chega a Babilônia, que foi, né, Deus levantou Ezequiel, Deus levantou Jeremias para justamente tentar alinhar um povo, tentar falar com o povo, e o povo, o que eles fez? Nada, eles continuaram na idolatria e prostituição, e continuaram na vida deles. Então aí Deus falou, olha, eu vou mandar um povo que vai saquear vocês e vai arrebentar com vocês. E o que aconteceu? O livro de Daniel, ele fala de um momento onde o povo judeu foi sitiado. Eles foram praticamente pegados à força, roubaram todos os utensílios do palácio, do templo, e foram todo mundo para a Babilônia. Acabou, não existe mais Jerusalém. Quebrou tudo. Vai lá, quem estava no meio dessa galerinha aí? Daniel. Está comigo? Agora, a gente vai analisar hoje aqui como foi o comportamento de Daniel na Babilônia. E se a gente for fazer uma comparação aqui, irmãos, nós estamos vivendo na onde? Na Babilônia. Está comigo ou não? Eu lembro uma vez, acho que o Juan conversou comigo sobre isso, não foi, Juan? Eu estou tentando lembrar um pouco dessa conversa, não consegui lembrar. Para encaixar aqui na pregação. Ele estudou um pouquinho sobre isso, irmãos. Ele estava compartilhando uma vez comigo, não foi? E foi demais. E as pessoas vivem com a Babilônia hoje, quer sequestrar a gente. Quer ou não quer a gente? Na hora que a gente percebe, a gente está vivendo a Babilônia e a gente está vivendo como um babilônico. Agora, vamos analisar Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas não com a Babilônia. É diferente. Daniel estava na Babilônia, mas não com a Babilônia. Por quê? A maneira como ele viveu sua vida e apresentou o caminho para Deus foi inovador em seu tempo. Foi ou não foi? Daniel foi inovador na Babilônia. Foi ou não foi? Ele era um piedoso cidadão do céu, do Senhor, na onde? Aonde ele foi um cara reto, aonde? Na Babilônia. Então, nem estou falando de Jesus. A gente está falando de Daniel. Tudo bem, não?
Daniel conseguiu viver na Babilônia? Ele conseguiu estar reto? Sim ou não? Você é um cidadão piedoso na Babilônia de hoje? O Rodrigo é um cidadão piedoso da Babilônia de hoje? Você é? Viver na Babilônia, a gente não pode viver na Babilônia sem saber assimilá-la. Não podemos. Tudo bem? Como Daniel e seus amigos viviam nessa sociedade? Eles foram deportados, a Bíblia diz que eles trocaram o nome, quando foi? Né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Trocaram o nome deles, ó, já tentaram trocar o nome para ver se conseguia colocar um pouquinho da Babilônia dentro deles. Gente, eu sei a resposta, mas vocês também sabem, mas deixa eu perguntar. Eles conseguiram colocar a Babilônia dentro deles? Você está comigo? É por isso que a gente tem que entender, queridos, que a mesa que eu como vai definir quem eu sou e vai definir também o meu propósito. Tudo bem? Reflita também nisto. Como vivemos na Babilônia de hoje? Aqui eu só estou repetindo. Assim como os babilônios, ou mantendo distinções como servos fiéis a Deus? Como estamos nos mantendo nesse mundo que se chama Babilônia? Vocês estão aí? Eu só dei assim um contexto para a gente conversar um pouquinho. E aqui a partir de agora, eu peguei alguns textos aqui de um estudo que eu achei. Só que agora o que eu vou falar foi que o Espírito Santo ministrou e eu fui escrevendo. Eu sei que alguém me chamou ontem ali, irmãos. Eu não sei quem foi. Só que não tinha como entender. Porque eu estava nesse momento. Eu comecei a escrever assim. O Espírito Santo começou a ministrar e eu comecei a escrever assim. Hoje, sou o resultado da mesa que escolhi sentar para comer. Hoje, eu ou você, hoje você é resultado das mesas que você escolheu sentar para comer. Eu, desesperado, escrevendo. Sabe que negócio? Já aconteceu com vocês? Deixa eu parar por aqui que tá ficando estranho. E eu comecei a analisar a minha vida. E eu comecei a pensar um pouco. Aonde eu estou comendo? Que mesa eu estou sentando? Do que eu estou me alimentando ou do que eu estou ouvindo? Eu comecei a me analisar. Minha vida hoje se reflete das mesas que escolhi sentar e comer. Daniel, ele fez as escolhas das mesas. Vamos ver o resultado da vida dele? Quem está comigo? Eu vou ser muito simples aqui, irmãos. Porque eu quero que você grave o que o Senhor está falando com a gente hoje. Qual foi um dos primeiros milagres que os amigos de Daniel presenciaram? Qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre que eles receberam, que sabe qual foi? Sabedoria. Daniel 1:17. Daniel 17 diz assim: Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial do quê? Interpretar sonhos e
Daniel precisou desse dom aqui, sim ou não? Quem lembra do sonho de Nabucodonosor? Das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Quem lembra? Então, aí você percebe assim, quando você olha esse versículo, você fala, uau, sabedoria. Na versão NVI fala assim, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos. Agora, vai no verso 8. Olha a decisão de Daniel. Verso 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não ser. Antes de você receber algo, vai ter um sacrifício. Deus, engraçado que não foi o Senhor que pediu para Daniel. Quem decidiu? Tem coisa que não é o Senhor que tem que decidir por você, querido. Tem coisa que você tem que decidir o que você vai comer. Tem coisa que você tem que decidir que mesa você vai querer sentar. Vocês estão aí? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Daniel, ele declarou, eu não quero comer essa comida, irmão. Que pecado há comer uma picanha de Nabucodonosor? Está comigo ou não? Que pecado é chegar a comer o churrasco do Gil? Hã? Irmão, fala para mim, que pecado há nisso? Tem algum pecado aí comer, gente? Só a gula. A gula é pecado, amém? Mas, comer, irmão, tem que... Já foi deportado, tá lá mesmo, vou mandar ver. Está comigo? Agora, foi o Espírito Santo que falou com Daniel? Não, ele decidiu por si só. Irmão, ele não está falando que tem demônio na comida da Nabucodonosor. Ele falou o seguinte, eu decido não me contaminar porque eu quero algo de Deus. Eu decido não me contaminar porque eu quero receber algo do Espírito Santo. E quando Daniel decidiu isso, algo aconteceu, porque o oficial lá, o eunuco, ele falou assim, meu Deus do céu, ó, não faz isso comigo, não faz isso com a gente não. Você vai ficar sem comer, o rei está mandando comida. Só que daí, se você não for comer, você vai ficar desnutrido. Aí o Nabucodonosor vai achar que eu não estou dando comida para vocês. Aí ele vai matar. Aí chega a ousadia de Daniel e fala, Daniel fala, quem lembra da história sabe. Fica tranquilo, faz o teste com a gente 10 dias. Dá só vegetal, dá só legumes. Irmão, vamos lá, os fitness aí. Eita, tossiram aí. Os fitness, irmão, é fácil comer só verdura? Hã? É prazeroso, Tainá? Não é. Ele está entendendo aí o que eu estou falando? Negar algumas mesas nem sempre é legal. Mas é necessário. Manda o brócolis. Aleluia. Manda a couve-flor. Eita, aí é um mistério forte. Manda o alface. Aleluia. Manda a couve. Oh, meu Deus. Agora pica o tomate. Ah, meu Deus, que delícia. Tá gostoso aí, gente? Ai, meu Deus do céu. Quando que o pastor vai falar da picanha agora? Quando que o senhor vai falar do contrafilé agora? Quando que o senhor vai falar da lasanha que vai entrar nesse prato? Não, meu querido. Nesse prato só tem vegetais. Nesse prato só tem coisas que vai ser saudável para o seu corpo. Sabe qual é o problema? A gente está na Babilônia, a gente esquece que eu estou na Babilônia, mas eu não vivo como os babilônicos. Porque eu decido viver uma vida ao qual eu quero agradar o rei, Jesus. E aí a gente vai ter que decidir. Para você ter o verso 17, você tem que decidir no verso 8 o que você quer. Quem quer sabedoria? Hã? Só que é prazeroso ler? Hã? Está comigo? Sim. Irmãos, ontem a gente estava uma conversa e o Senhor falou comigo e eu abri meu coração e eu e minha esposa, a gente descobriu uma gravidez da Elisa Sofia dia 8 de abril.
Dia 8 de abril. Irmãos, por isso que eu falo que essa palavra vem forte comigo. Dia 8 de abril, irmãos, aonde eu já estava em home office e toda essa lance de pandemia, enfim. Daí em diante, pergunta para mim quantos livros eu li. Não vai aparecer no vídeo, né? A Ellen vai representar o povo. Quantos livros você leu? Nenhum. Porque eu estava vivendo como babilônico. Não senti dos prazeres carnais, amém, irmãos? Vamos ter maturidade para entender só isso, tá bom? Mas eu decidi fazer como todos estão fazendo. Vamos descansar. Vamos relaxar. E eu fiquei meio perdido nesse tempo. E quando o Senhor confrontou que eu sou resultado da mesa que eu escolhi comer, e é verdade. O que você está fazendo nesse tempo de pandemia? Qual tem sido as mesas que você tem sentado? Né? Você está na mesa das redes sociais? Nada contra, irmão, porque eu preciso das redes sociais para vou pagar aqui a igreja e tudo mais. Mas na nossa vida, tudo existe um nível de equilíbrio, tá comigo? Senão, tudo que é demais, o que a Bíblia fala? Enfada. Então eu comecei a analisar a minha vida. E falei assim, Deus, meu Deus. E eu estou na terceira, não sei se é na segunda ou na terceira semana. Então eu fiz uma decisão. Eu fiz uma decisão de acordar. Eu acordava às 5h30 para 5h40 da manhã. E eu decidi acordar às 5h20. 10 minutos, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. 10 minutos é quase 1 hora para mim. Porque daí eu acordo 10 minutos antes, eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer. E no máximo 6 horas eu estou sentando para tirar meu tempo com meu pai e ler. Então assim, eu precisava, porque durante o dia, o meu trabalho, eu saio do meu trabalho e já tenho que chegar em casa, eu tenho família. Então eu preciso dar atenção para minha esposa, eu preciso conversar com a minha filha. E nisso o tempo já passou. Eu preciso cuidar da minha saúde, às vezes eu vou para academia. E volto, é 1 hora no máximo de treino. Mas o problema é que eu estava vivendo como um babilônico no sentido assim, eu fazia tudo que era para mim, mas não aquilo que era para o meu propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é isso que você tem que entender, não tem nada de errado, você está fazendo, beleza. Mas o problema é o que você está investindo no seu propósito, que mesa você está sentando para alimentar o seu propósito, que mesa você está sentando, o que você está buscando de informação para de verdade você cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Não é verdade? Quando acabar a pandemia, o Rodrigo está pronto? Foi a pergunta que eu fiz para mim. O que vai ser da igreja? Acabou a pandemia agora, porque a desculpa antes era a pandemia. Acabou a pandemia, e agora? Então, eu quero sabedoria, sim, quero. Mas primeiro eu preciso decidir como eu vou me alimentar. Eu que preciso decidir que mesa eu vou sentar. Porque, irmão, a sua vida hoje é resultado de todas as mesas que você sentou para comer. Vocês estão aí? Quem está entendendo? De verdade mesmo. Então, esse foi o primeiro milagre. Está comigo ou não? É verso 17. Mas é o verso 17. Primeiro milagre, sabedoria. Quantos querem sabedoria? Então, decide se você vai comer. Agora, irmãos, irmãos, imagina você estar numa fornalha aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz que aqueles que foram colocar os amigos de Daniel nessa fornalha, a Bíblia diz que eles morreram. É ou não é? Sadraque, Mesaque e Abednego morreu? Hã? Não.
que apareceu lá? Todo mundo conhece essa história. Quem que apareceu lá? Hã? Quarto anjo, irmãos. Amém ou não? Entrou o protetor solar lá dentro. Entrou aquele que é o escudo do cristão. Entrou aquele que você pode caminhar pelo fogo, você pode caminhar pela água, você pode passar a tormenta, mas nada vai acontecer com você. Por quê? Porque é aquele que está disposto a de verdade a ter um alinhamento com o céu. Nada vai acontecer com você. Até aquilo que tentou te prender, porque colocaram corda neles. A corda queimou, mas, querido, eles não saíram nem cheirando fumaça. Irmão, é impossível. Quem está comigo? Ô, irmão, imagina que você vai para trabalhar, misericórdia. Tem um abençoado que coloca fogo, irmão. Você passou perto, você desviou da fumaça, você chega no serviço, você cheira para você ver. Caramba, acabou com o meu Malbec. Acabou com o meu cheiro, essa fumaça desgraçada. Não é, gente? Irmão, o sacrifício, coitado das mulheradas, irmão. Paga um preço para lavar a roupa, Jesus. Colocou a chuva aí, não vou falar essa palavra. Um atribulado colocar fogo, irmão. Aí aquela fumaça na sua casa, e você olhou assim, vou ter que lavar de novo. Que delícia. Aí você fala, né? Olha que legal, gente. Colocaram fogo e agora, nossa, que bom que eu vou ter que lavar tudo de novo essas roupas. É assim que você faz? Por que eu estou falando isso, gente? Imagina aqueles homens, a Bíblia diz que eles saíram nem cheirando nada. Irmãos, quantos querem observar e ter o quarto anjo do seu lado todo o tempo? Mas para isso, você vai ter que renunciar a não se prostrar no sistema babilônico. Vocês estão aí? Você vai ter que decidir não prostrar. Coloca no capítulo 3, no verso 16 para mim, tá? Vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Próximo. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Agora o verso 18. Mas ainda que Ele não nos livre. O que eles falaram? Queremos deixar o quê? Quem já falou isso? Eu quero deixar claro aqui. Quem já precisou fazer isso numa conversa? Eu quero deixar claro. É isso que eles fizeram conversando com o Nabucodonosor. Eu quero deixar claro. Ó rei! Olha que autoridade, irmão. Hã? Já comigo. Eu quero deixar claro aqui o negócio aqui. Que jamais serviremos os seus, ou adoraremos o quê? A estátua de ouro que o rei levantou. Irmãos, para vivenciar o quarto anjo na sua prova, você tem que, de verdade, declarar para você mesmo: eu não vou me prostrar diante de nenhum Deus. Irmãos, porque a gente está falando assim, agora a pastora vai falar de imagem. Não, irmão. Às vezes pode ser um Deus, que é o Deus da inveja. Oi? Uau, obrigado. Deus da mentira, do fracasso, do adultério, da frustração, da depressão, do dinheiro, mamão. Que mais? Sei lá. Do medo. É ou não é? Um Deus.
Se a gente parar para pensar, a gente se prostra diante de tudo isso. Só que você vai ter que decidir, irmãos. Se você vai sentar e vai comer desse alimento, ou você vai falar assim, não! Ainda que eu não receba, ainda que o Senhor não, ainda que eu não veja o Senhor abrir a porta, ainda que eu não veja, não importa, eu não vou me prostrar, eu vou continuar alinhado com aquilo que o Senhor quer sobre a minha vida. Vocês estão aí? Uau. Porque é legal falar dos milagres, tá comigo ou não? É. Mas irmãos, a gente precisa decidir que mesa a gente vai sentar para comer. Irmãos, você pode compreender comigo o que Daniel se tornou na Babilônia? O que Daniel se tornou na Babilônia? Ele se tornou uma autoridade na Babilônia. Às vezes o Senhor, Ele pode fazer de você uma autoridade no mundo espiritual, na Babilônia que você vive. Sabe o que é interessante? Quando você vai em João 17, sabe a oração de Jesus? Sabe qual é a oração de Jesus? Senhor, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Eu não quero que o Senhor tire eles da Babilônia. Mas eu quero que o Senhor os guarde. Essa foi a oração de Jesus, está comigo? Eu não quero que o Senhor tire, mas eu quero que o Senhor guarde. Agora, por quê? Eu vos envio ao mundo, ou seja, eu vos envio à Babilônia. Ei, a vida que você vive foi Jesus que enviou. Minha pergunta para você é, mais uma vez, você vai decidir comer e se alimentar do quê? Enquanto você está vivendo neste mundo. Está comigo? Então, a gente vai para o terceiro milagre, que está no capítulo 6. Qual foi o milagre que você conhece? Qual foi esse milagre? Daniel na onde? Na cova dos... Agora, para a gente entender o capítulo 6 rapidinho, o que aconteceu no capítulo 6? Colocaram um decreto, aonde ninguém poderia clamar a ninguém, a não ser o rei. É ou não é? Aqui já não era mais Nabucodonosor, era o rei Dário. Quem lembra dessa história? Conseguiram fazer esse decreto, sim ou não? Conseguiram. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Daniel decidiu sentar em qual mesa? A mesa que colocaram para ele do decreto, ao qual ele falou assim, para de orar? Ou ele decidiu sentar à mesa do seu quarto? Hein? Porque às vezes, o que acontece? Viver nesse mundo que estamos vivendo hoje, você pode receber convites a não orar mais. Você pode deixar, que a gente conversou na cela, né, os comentários foram excelentes. Às vezes a gente está tão distraído com as nossas coisas, que nós deixamos de fazer o que é mais importante. E deixamos de ir para o caminho do nosso propósito. Levantaram um decreto, num lugar que aonde, irmãozinho, entenda uma coisa. Daniel não estava na cidade dele. Daniel não estava num país dele. Daniel estava no país da Babilônica. Quem mandava nesse país? Não era o rei de Israel. Era quem? Dário. E se havia um decreto lá, o que eles tinham que fazer? Então, deixa eu dizer uma coisa. Daniel deixou de orar? Verso 10. Olha esse texto. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, olha aqui para mim, não olha para o texto não. O Daniel, ele falou assim, ai meu Deus do céu, então não vou orar mais. Ufa, graças a Deus. Foi isso que Daniel fez? Olha o texto.
Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para onde? Para onde que ele foi? O que ele fez? Como de? O que é costume, irmãos? Ajoelhou-se na onde? Irmãos, ele acabou de ler Mateus 6. Daniel, ele já tinha a interpretação de Mateus capítulo 6. Que é onde Jesus ensinou. Falou o quê? Entra na onde? E fecha o quê? E agora, em secreto, o que você faz? E Daniel, ele sabia de Mateus 6. Eu não sei como, mas ele sabia. Então ele fala, ajoelhou-se na onde? No seu quarto, no andar da onde? De cima. Com as janelas. Meu irmão, ele abriu a janela. Ele não ficou com medinho. Né? A gente não faz isso, às vezes? Imagina Daniel, ele vindo, fala assim, a gente faz isso, olha assim, acho que não tem ninguém, deixa eu fechar aqui, fecha, né, para ninguém ver, e vai orar. Daniel fez isso, ele deu um chute na janela, se abriu assim, tô orando aqui, hein, nós, não tem ninguém, mas ele falou. Aí foi lá, cheio! Aleluia. E comendo, e se alimentando da mesa que o Senhor falou para ele. Porque Daniel, ele sabia, eu estou na Babilônia, mas eu não vivo como um babilônico. Eu estou neste mundo, mas eu não vivo como as pessoas do mundo. Só que é uma decisão que eu e você vai ter que tomar. Tá comigo? Eu vou ter que tomar. E nem sempre o Senhor vai pedir algo para você que é pecado. Acho que foi falado isso aqui, não foi? Não sei se foi meu pai, foi você, acho que foi você, né? Nem sei se o Senhor vai pedir algo para você que é pecado. Às vezes ele vai pedir algo que é normal. Só que ele só quer saber se você está disposto. Gente, ele decidiu orar. Ele decidiu entrar e dar graça. E orava quantas vezes, irmãos? Então, para não ficar sabendo, gente, eu vou diminuir pelo menos uma vez, né? Tá tudo certo, né, Jesus? Deus, tá tudo certo, né? Só uma vez tá bom, Senhor. Pô, já orava 3, agora saiu o decreto, Senhor, uma vez só, e de madrugada, se todo mundo está dormindo, armou. De madrugada, eu vou dormir, eu vou orar na madrugada, aleluia. Mas só que às vezes a gente faz algumas escolhas, sabendo, irmãos, que todo mundo está dormindo. A gente, é intencional umas escolhas que a gente faz às vezes. Só que Daniel, irmão, ele não deixou. Ele falou assim, irmão, decreta ou não decreta, ele falou assim, eu vou continuar orando. Quantas vezes? 3 vezes. Por dia, não é à noite, dia. E dava, não estou contra a oração da madrugada não, tá, irmãos? Vai, só cabucheio. E por dia, e dava graças ao seu Deus. Obrigado por esse decreto, aleluia. Oh, esse decreto faz eu amar mais e querer mais o Senhor. Porque às vezes a gente não faz algo com medo da consequência, gente. Daniel sabia que tinha uma consequência, porque ele leu o decreto. E o decreto era cova dos leões. E para onde ele foi parar? Porque quando a gente está fazendo algo certo, irmão, sempre tem os caguetas. Sempre tem os fofoqueiros, irmão. Ô Dário, sabe o chegadinho seu aí, o Daniel? Então, você não lançou o decreto aí? Tá orando. E aí? A Bíblia diz porque Dário era chegado mesmo de Daniel, né? A Bíblia diz que Dário ficou transtornado, irmão. Sabe qual foi a posição de Daniel? Ô rei, fica tranquilo. Porque, irmãos, quem sabe da mesa que come, não teme o perigo.
Quem sabe da onde está comendo, irmão, não tem por que se preocupar, porque essa pessoa sempre vai saber que Deus vai o livrar. Irmão, isso é uma convicção que não tem como eu colocar, ou ninguém pode colocar em você. É você e o Senhor. O que aconteceu? Irmãos, dados históricos dizem que os leões ficavam, sei lá, uma semana sem comer, irmãos. Lançaram Daniel lá dentro. No outro dia, chega o rei Dário. Daniel, você está aí? Ô, meu filho. Ai, meu Deus do céu, acho que já era, morreu. Daniel. Ô, meu filho, responde para mim, você está aí? Só que o Daniel estava dormindo ainda, irmão. Então, foi acordar o cara, entendeu? Então, por isso que demorou. Estou aqui inventando uma história, tá, irmão? A Bíblia não disse isso, não. Daqui a pouco, o rei Dário lá na porta, escuta uma voz. Ô, rei! Salve, rei! É nós. Ô, Daniel, Deus existe. Estou falando com minhas palavras. Não, imagina a alegria do rei Dário, irmãos. Só que Daniel falou assim: fica tranquilo, meu irmão, porque quem está seguindo o alinhamento do céu não se preocupa com os leões que se levantam, porque ele tem o leão da tribo de Judá. Um leão que ruge muito mais forte que esses leãozinhos do diabo aí. E quando o leão da tribo de Judá empossa e ruge, os demônios têm que ficar em silêncio e fugir. É isso que eu acredito e creio. Só que eu quero que vocês experimentem como eu quero experimentar essa minha vida. Mas nós precisamos decidir as mesas que vamos sentar para comer. Aleluia. Quantos querem crescer aqui? Quantos querem desenvolver em sabedoria aqui? Não depende do pastor. Depende de que mesa você está comendo. Quem está comigo? Porque quando a Bíblia diz, aonde foi pregado a semana passada, Adão e Eva, quando eles perceberam a nudez do outro, eles só viram a nudez. Esqueceram de olhar para quem? Para Deus. E quando você olha a nudez do outro, você só vê nudez. Agora, quando o seu olhar está fixo, como foi pregado em Hebreus capítulo 12, que o olhar tem que estar na onde? Ao autor da nossa quem? Que eu não estou dizendo que o Rodrigo ele não tem que procurar agradar a igreja de alguma forma, a ser um servo fiel a Jesus, na maneira de tratar, na maneira de responder. Sim. A gente está falando do seu chamado. A gente está falando do seu propósito. A gente está falando daquilo que Deus te chamou para ser. O mais importante que eu achei tão lindo na pregação passada, que foi chave no meu espírito, foi, sabe o quê? A gente se preocupa mais do que a gente faz, do que a gente sabe. E o Senhor está preocupado no que nós estamos nos tornando. No que o Rodrigo está se tornando. Porque a Bíblia diz que é Cristo em nós, em mim, em nós, a esperança da. Irmãos, o Senhor está preocupado em se Cristo está sendo gerado em você. É por isso que o Senhor ministrou para a gente batismo de humildade. Mas para quê? Para a gente saber, entender, escolher que mesa a gente vai sentar para comer e ouvir. Porque todas as mesas que eu sento definem para onde eu estou indo. Todas as mesas que eu decido sentar, todas
no templo, lá no Antigo Testamento, o que tinha em cima da mesa? Alguém pode me ajudar? Tinha um pão. Tinha ou não tinha? E o que tinha mais em cima da mesa? Alguém lembra? Tinha vinho. O incenso aceso na mesa tinha? Percebe? Pão, alimento. Vinho, alegria. E o incenso. Que mesa você está sentando? É a mesa da presença? Que mesa a gente vai decidir sentar? Eu, de verdade, irmãos, entenda uma coisa que eu estou falando aqui. Eu não estou falando da mesa da sua casa. Tudo bem, não? Eu não estou falando da mesa da minha sogra lá. Tem uma mesa grande. Eu não estou falando da mesa da Elaine. Eu não estou falando da mesa do Gil. Eu estou falando da mesa, irmãos, que você decide comer, o que alimenta você espiritualmente. Tem gente sentando na mesa da televisão. Tem gente sentando na mesa, só na mesa do YouTube. Mesa do Instagram, mesa do WhatsApp, mesa um monte de coisa. Mas o Senhor quer que você venha para o templo. O Senhor quer que você escolha a mesa certa para sentar, comer e ouvir. Você está comigo? Equilíbrio, somente. Porque gastamos muito tempo em mesa que não é o Senhor que deu para nós. Irmãos, se a gente for para o Novo Testamento, para a vida do nosso Mestre Jesus, ele começou o seu ministério com quantos anos? 30. Só que antes ele sentou em qual mesa? Mesa do deserto. Ele sentou na mesa do jejum, 40 dias e 40 noites. Quem serviu eles depois? Quem serviu Jesus depois? Quem? Os anjos. Daniel viveu o seu propósito na Babilônia, sim ou não? Daniel, ele conseguiu ser o que precisa ser na Babilônia, sim ou não? Sim. Minha pergunta para você hoje: você está sendo um Daniel na Babilônia de hoje? Você está comprometido com o Senhor em querer ser? Porque eu posso também não ser também. Vamos lá? A gente ser sincero aqui. Mas eu decidi, algumas semanas atrás, ser o que eu preciso ser. Só que às vezes eu posso ter algumas escolhas que não vai agradar. Mas eu vou decidir, porque eu quero ouvir o que o Senhor quer para mim. E você está disposto? Eu quero sentar nas mesas que o Senhor escolher para mim sentar. Eu não vou fazer isso porque eu quero ser diferente. Eu quero fazer isso porque eu preciso decidir. Eu não decidi acordar 10 minutos mais cedo porque eu sou pastor, mas eu decidi porque eu preciso disso. O Rodrigo precisava ler mais. Eu preciso. Eu estou gastando meu tempo muito com as mídias. Eu não estou falando que eu não vou parar de ver pregação, eu vou ver louvor, mas eu preciso administrar mais meu tempo. Eu não sei você, estou falando de mim. Eu preciso mais. Porque eu quero crescer, irmão. Depois da palavra de domingo, eu falei, eu preciso desse batismo de humildade, eu preciso aprender mais. E você? O que você decide hoje? Quer chamar o Ministério de Louvor? As mesas que eu decido sentar e comer
somente demonstram se estou disposto a cumprir o meu propósito. Mesa, olha isso agora, gente. Mesa representa alianças. E mesa também representa alimentos. Mesa representa aliança, porque, irmãos, é todo mundo que você chama para sentar na mesa da sua casa? Até nisso a gente tem que aprender a quem chamamos. É ou não é verdade, gente? Então, mesa representa aliança. Amém? E representa alimento. Que tipo de alianças estou fazendo? E que tipo estou comendo? Você sabe aonde você está? E você sabe o que você está ouvindo? E tudo isso, gente, fluiu de uma oração que eu, graças a Deus, eu costumo não orar para querer pregar uma palavra, mas eu oro para tentar ouvir Deus. E tudo isso aqui Deus falou comigo. Eu estou impartindo meu coração com vocês, para que juntos nós possamos entender aonde o Senhor quer levar a gente. Então, qual a decisão que você quer tomar hoje? Que mesa você está disposto a querer sentar hoje? Muitas mesas vão se colocar diante de você. Muitas. E você percebe que todas as mesas, hoje, a maioria das mesas que parece que está chegando diante da gente é para distrair a gente. Acho que uma mesa que a gente tem que tomar cuidado é com a mesa da falta de tempo. Tudo bem? Eu sei que cada um tem os seus compromissos aqui, como eu também tenho. Mas analise bem para que as situações que você está vivendo não roube você do seu propósito. Não roube você do Senhor. Você está comigo? Você quer se colocar de pé para a gente orar?